Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas você está vendo esse vídeo. Gostaria de pedir para você deixar o like aqui embaixo e se você gostar do conteúdo, aperta no botãozinho de inscrever-se. Então, gente, hoje eu vim comentar a respeito de um assunto extremamente polêmico, que é a reencarnação. Então, gente, como a gente sabe, durante muitos séculos, né, até milênios, a igreja cristã esteve muito ligada à ideia de que existe apenas uma vida. Porém, Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na Terra, ele falou a respeito de reencarnação e eu posso provar para você. A começar a falar sobre o porquê que o assunto reencarnação deixou de ser abordado dentro das religiões cristãs. Foi no Concílio Ecumênico de Constantinopla, no ano de 553, que a reencarnação foi um assunto removido dos meios cristãos e foi substituído pela ideia de ressurreição. O imperador Justiniano, na época, e a sua esposa Teodora, que fizeram o pedido de remoção, né, desse assunto de reencarnação. Até então, o cristianismo ele vinha junto com a ideia de reencarnação e falava-se muito sobre isso. Um dos dogmas judaicos era sobre a questão de reencarnação, e foi só nesse momento, no ano de 553, que esse assunto foi banido e foi proibido de falar sobre isso. Tudo que eu tô falando aqui vocês podem pesquisar por conta própria, vocês vão encontrar as fontes de vocês. E o que aconteceu é que a imperatriz Teodora, gente, ela era uma imperatriz nada simpática. O que acontece é que ela, por ser uma pessoa muito ríspida e tratava aparentemente muito mal os seus subordinados, as pessoas falavam muito para ela: ah, toma cuidado, porque quando você reencarnar, você vai reencarnar como serva. Toma cuidado com o que você faz agora, porque na próxima reencarnação você vai sofrer tudo o que você está fazendo os outros sofrerem. Aí, de tanto se aborrecer, de ficar escutando, ai, para de ser assim, que você vai reencarnar numa situação pior. Ela falou: quer saber? Ela convenceu o marido dela a remover esse assunto, digamos assim, dos dogmas cristãos. E foi só a partir daí que houve essa quebra entre o cristianismo com a ideia de reencarnação, porque até então elas andavam de mão dadas. Esse tema, gente, ele não é tão abordado pelos historiadores para não gerar conflito com a igreja. Porém, nos anais da história estão lá registrados, né? Houve esse concílio ecumênico de Constantinopla e que também houve essa alteração. Mas agora vamos para a parte que importa. O que Jesus Cristo falou sobre reencarnação? Gente, porque ele falou em palavras absurdamente claras e tá lá para qualquer um que quiser ler. Eu vou deixar aqui as referências dos capítulos e dos livros dos quais eu peguei essas passagens, e vocês mesmos podem pegar a Bíblia de vocês, abrir lá e ler e conferir isso aqui que eu tô falando para vocês. A primeira passagem, vocês podem encontrar elas em Mateus 17, do 10 ao 13, e também em Marcos 9, do 11 ao 13, que é a seguinte: os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que o Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir reestabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele estava falando. Gente, quem que é Elias? Para quem não sabe, Elias era um dos profetas do Antigo Testamento. E dizia-se, né, que o Elias viria antes do Messias. E quando Jesus foi questionado sobre isso, ele fala: pois Elias já veio, vocês não reconheceram ele. E os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. E em seguida, você também pode encontrar em Mateus, capítulo 11, do versículo 13 ao 14, próprio Jesus, em palavras do próprio Jesus, tá? Isso aqui: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é esse o Elias que havia de vir. Então, mais uma vez, Jesus falando que o João, que é João Batista, que ele estava se referindo, era o Elias.
Mais claro do que isso, não sei. Para mim está extremamente claro que isso aqui se trata de um caso de reencarnação mencionado por Jesus, e a gente pode até se perguntar se ficou claro para os profetas que Jesus estava se referindo de João Batista e que João Batista era o Elias que havia de vir, ou seja, o Elias reencarnado. Jesus, com toda a sua autoridade, se essa ideia de reencarnação não fosse a ideia correta, não teria ele corrigido os seus discípulos e falado para eles: não, vocês me entenderam errado. Isso aqui não é bem assim, percebe? Só que não. Os discípulos, eles falam aqui, até no momento que os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. E ele não falou nada para discordar. Ou seja, ele realmente estava falando de João, e em outros momentos ele também cita isso novamente. Outro momento onde a gente vê o Jesus mencionar a respeito da reencarnação, do renascimento da alma em um novo corpo físico, é entre o diálogo dele com Nicodemos. Em verdade vos digo, ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Só que Nicodemos respondeu: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele reentrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Na pergunta do Nicodemos, a gente percebe que, há 2000 anos atrás, como que estava a cabeça do povo da época, como que era a cabeça do Nicodemos, que quando falou em nascer de novo, automaticamente ele já pensou: mas como que um homem velho, que já está velho, vai voltar a entrar dentro da barriga da mãe dele? Não tem como isso na cabeça do Nicodemos da época. E Jesus, tentando esclarecer, responde: se um homem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me credereis quando vos falar das coisas do céu? Gente, aqui Jesus deixa claro que as pessoas não estão entendendo ele. Se não me credes quando eu falo das coisas da terra, como que você vai acreditar nas coisas que eu falo do céu? Vocês não estão entendendo. O que eu entendi dessa passagem aqui é basicamente: vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Como que o Nicodemos entenderia? Porque quando se falou em nascer novamente, ele entendeu que um homem velho voltaria para dentro da barriga da sua mãe, porque ele não percebe essa separação entre o que é carne e o que é espírito. As religiões atuais interpretaram essa passagem como quem não nascer em água e em espírito não entrará nos reinos dos céus. Eles associaram isso com a prática do batismo, porém na época, nos tempos antigos, eles acreditavam que a terra havia surgido do meio das águas, logo a água era entendida como um elemento criador absoluto. Assim, a água se tornou um símbolo da natureza material das coisas. Então, quando se diz que se o homem não nascer da água e espírito, na realidade, ele queria dizer, traduzindo na versão atual dessa expressão, se o homem não renascer com o seu corpo e a sua alma. E logo em seguida, gente, ele também fala que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, Jesus Cristo deixa claro que o corpo físico é diferente do nosso espírito. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele não acabou de falar: o que é carne, o que é espírito é espírito. Ou seja, que o corpo físico é o corpo físico e o nosso espírito é o nosso espírito. Mas o Nicodemos não conseguiu entender isso, porque ele pensava: se eu vou renascer de novo, o meu corpo físico, porque ele não consegue conceber a ideia de corpo físico separado da alma da pessoa, então ele entende que o renascer é você renascer com esse mesmo corpo que você está utilizando hoje. Que ele não entende que esse corpo aqui vai morrer, só que o seu espírito vai continuar vivo e o seu espírito vai entrar em um novo corpo, vai voltar, né, reencarnar em um novo corpo. Ele não conseguia entender isso, mas porque as pessoas da época a ciência era muito precária, as coisas eram muito precárias. Então, como que você vai explicar um conceito tão complexo, algo tão relevante, algo que de natureza tão transcendental e filosófica para as pessoas daquela época? Que hoje em dia as coisas são muito mais diferentes. Hoje em dia
a gente tem telescópio para ver as estrelas, a gente sabe que a Terra é redonda e que ela gira em torno do Sol, e não que o Sol gira em torno da Terra. Naquela época eles não tinham acesso às tecnologias e às informações que a gente tem hoje para conseguir sequer conceber um conceito tão complexo, de natureza tão complexa. E a gente percebe isso pelo próprio comentário do Nicodemos. Então, como que Jesus vai falar das coisas do céu se a gente não está entendendo nem as coisas da terra, né? Mas isso aqui é mais uma passagem clara sobre o conceito de reencarnação e que ele foi mencionado na Bíblia e foi mencionado por Jesus Cristo, a gente que não conseguia entender. E, como eu disse anteriormente, a partir da Imperatriz Teodora, no Concílio de Constantinopla, no ano de 553, que a ideia de reencarnação foi removida até pelo próprio fato do controle sobre as massas, gente. Porque a gente não pode deixar de considerar, não estou falando aqui se religião é bom ou ruim, igreja é bom ou ruim, não estou falando sobre isso, eu estou falando que ao decorrer da história, sempre existiram pessoas com seus interesses pessoais, interesses de natureza financeira, interesses de natureza de poder, e devido a esses interesses, as pessoas sim manipulavam as informações para que fosse mais fácil o controle. A gente não vê isso hoje acontecer na nossa frente, a mídia mentindo para a gente, tentando controlar a gente, os superiores, os governantes mentindo para fazer você votar neles, mentindo e por aí vai, né? A gente vê isso acontecer hoje, por que não aconteceria naquela época, né? Há 500 anos depois de Cristo, ou seja, há mais de 1.500 anos atrás. Como que a gente pode pôr 100% da nossa confiança nessas escolhas feitas por esses líderes de antigamente? Gente, eu esqueci de mencionar, essa parte do Nicodemos, vocês podem encontrar ela no livro de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Vocês podem ir lá e conferir, ler vocês mesmos e tirem as próprias conclusões de você. Isso aqui é uma passagem para reflexão de vocês. Eu espero que vocês não precisam tomar o que eu estou falando como verdade. Peguem vocês mesmos e vão ler. Não terceirizem a interpretação de vocês, gente. Vão pesquisar por si mesmo, vão atrás, vão ler, não terceirizem, não depositem 100% da sua confiança na interpretação de um terceiro, por mais que aquele terceiro lhe pareça inteligente, parece que ser uma pessoa que sabe do que está falando. Pegue você mesmo, vá tirar as suas dúvidas, vá tentar entender o que está sendo falado, para você ver, será que isso aqui não faz sentido? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, novamente, deixa o like, se inscreve no canal, que eu espero estar, a partir de agora, postando mais vídeos a respeito desses conteúdos, até para esclarecer questões que eu sei que muitas pessoas têm e que às vezes não tem alguém para ir lá e tirar essas dúvidas. E se estiverem com dúvidas, quiserem conversar, deixe um comentário, eu vou ler, vou responder. É isso aí. Fique em paz.